Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te reencontrar aqui. Mais um culto ao vivo para alcançar a sua vida, a sua família. Peça permissão a Deus para adentrar a sua casa, aonde você se encontra agora, meu irmão e minha irmã. Você espalhado pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Seja bem-vindo. Deus tem uma palavra para você. Deus não vai te deixar ir para a cama e acordar no outro dia sem saber o que fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender no que prometeu a mim e a você. Eu abraço você com o amor de Jesus Cristo de Nazaré. Sei que para Deus nada é impossível. E hoje Deus tem uma palavra para você. Você que está chegando agora, abra teu coração. Deus vai falar com você. Deus vai lhe trazer uma mensagem que vai te levantar, te reerguer e te colocar numa posição que Deus quer. O tema de hoje, a questão é quem? A questão é quem? A questão não é o quê? A questão é quem? A questão é aquela pessoa que está ali. A questão é aquela pessoa que Deus enviou. A questão é quem respira ao ar da fé. A questão é quem. Tudo é quem é que faz a diferença. Tudo é aquela pessoa que Deus escolheu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a convidar outras pessoas a participarem deste nosso culto. Um culto que Deus tem feito a diferença em nossas vidas, em suas vidas. Compartilhe essa mensagem, porque você pode salvar alguém agora. Envie essa mensagem para outras pessoas, porque você pode ajudar outras pessoas agora. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de perto e Deus de longe. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe quem é quem e aonde está cada um de nós. Aonde nós estamos, o Senhor sabe. E todo o culto, meu Pai, é culto de cura, libertação, transformação, conversão, salvação, correção, exortação, prosperidade, vida, trazendo a santidade para a Tua igreja na terra. Nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, Pai, e clamamos: tome o nosso lugar, Senhor. Tome o meu lugar, Senhor, e fala o Senhor e não eu. Muito obrigado, Jesus. Meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos abrir a palavra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Assim diz o Senhor à igreja na terra: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus está falando em Malaquias que veremos a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que obedece e entre o que não obedece ao Deus de Israel. A questão é quem, meu irmão e minha irmã. A questão não é o que, é quem. É quem Deus escolheu. A questão é quem Deus enviou. A questão é quem Deus fez a promessa. E você? Você crê que você é aquela pessoa? Você acredita que você é a questão enviada? Você é o homem, você é a mulher escolhido pelo Deus de Israel para superar essas adversidades.
Eu fico pensando como as pessoas podem duvidar do envio da ordenança do Deus de Israel na vida de uma pessoa. Quando Deus envia, Deus garante. Quando Deus fala, vai, fale, faça, fique, se cale, levante, sente, deite, ande, pare, Ele garante. Deus é um Deus que dá todas as garantias naquilo em que Ele envia a mim e a você a fazer. Deus não vai enviar ninguém sem suprimentos, sem mantimentos da fé. Deus não vai enviar ninguém sem Ele dar a garantia que pode chegar aonde Ele quer. A questão é quem? A questão é quem? A questão não era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A questão era um homem chamado Elias. Porque muitos passavam ali e viram aquela nuvem. O servo que Elias mandou olhar não tinha visto nada até a 6ª vez. Na 7ª vez, o servo viu a pequena nuvem. Mas a questão era com Elias. O negócio era com Elias, não com o servo do profeta Elias. O profeta Elias poderia olhar para a nuvem e falar, faz chover. A questão não era o servo de Elias, a questão era o homem chamado Elias. Muitos viram a nuvem, aquele rapaz viu a nuvem, mas a questão é que quem a promessa está, faz chover. A questão não eram os leões na cova dos leões. A questão é quem foi lançado na cova dos leões. Porque outros já foram lançados ali e todos foram devorados. A questão é que naquele momento era o jovem Daniel. Quando a questão é a promessa, não tem jeito. E a questão fez a diferença. A questão de o escolhido Elias, o Daniel, fez toda a diferença. A questão não eram as outras mulheres reunidas para ser escolhida uma rainha. A questão era Esther. Ali estava a questão maior do Deus de Israel, Esther. A questão era Jó naquele momento. Jó fez toda a diferença. Você tem que fazer a diferença. Porque o negócio de Deus é com você. É por isso que dói. O negócio de Deus é contigo. É por isso que você geme. É por isso que você clama com gemidos, só você sabe. Muitos têm feito a diferença olhando para o Deus de Israel. Mas muitos não têm feito a diferença porque têm olhado para o problema. Quando a questão é você que está aí. Você que está do outro lado da câmera, da televisão, de um aparelho de celular, de um computador. A questão é você não pode parar. O negócio de Deus é com você. Porque nuvem vai estar para muita gente, mas a questão é quem faz chover a nuvem. Os leões vão estar aí para devorar todo dia alguém. A questão é você saber que Daniel fez a diferença e você pode fazer a diferença. A questão, meu irmão, que Deus tem contigo. O negócio que Deus tem contigo. A questão é quem Deus escolheu. E Deus escolheu você. Você. É por esse motivo que essa palavra chega até você agora. Deus, ele permitiu os muros de Jerusalém serem caídos, destruídos e a chão abaixo. E ali tinha pedreiros, ali tinha profissionais de reconstrução, que foi construído ali. Mas a questão era com um homem que estava longe de Jerusalém. A questão era um jovem que estava distante daqueles muros caídos. E Deus fez questão de chamar Neemias.
Deus fez questão de gritar o nome de Neemias dentro dele. Vá, Neemias, e reconstrua os muros de Jerusalém. A questão não eram os muros caídos. Muitas vezes Deus permite lutas em minha vida e na sua vida, na minha família e na sua família, para a questão fazer diferença. E quando chegou ali a diferença, o diferenciado, muitos viram depois de 52 dias, no dia 25 de Elul, que o negócio de Deus era com Neemias, não era com o muro de Jerusalém. O muro Deus poderia mandar todo mundo se reunir e construir. Deus, com uma palavra do céu, podia chamar todas as pedras e reconstruir com uma palavra. Mas a questão de Deus era honrar, exaltar o Neemias. Por isso que tem hora que eu e você passamos por lutas de adversidades que você sabe do que você está ouvindo agora. E você não está entendendo o pra quê de tudo isso. Você não está entendendo o pra quê dessas guerras. É que a questão de Deus para mim e para você é nós fazermos o milagre acontecer. Os milagres acontecerem. Muitas vezes Deus destrói uma cidade, destrói uma terra, um povo, uma nação, um governo. Porque a questão em Sodoma não era Sodoma. A questão já era Ló. A questão não era o povo dos sodomitas, porque eles já estavam perdidos e eles não queriam o arrependimento que Deus deu a chance a eles. A questão ali era Ló. Ló. Deus tem mostrado a você, todos os dias que você ainda está vivo, e você ainda está vivo, é porque há um negócio de Deus na sua vida, particular de Deus contigo e para comigo. A questão não são as lutas, a questão não são os leões, a questão não são o vale de ossos secos, a questão é quem chega no vale dos ossos secos e profetiza, haja vida, porque vale de ossos secos, cemitério, muita gente passa, coveiro passa, pessoas passam. A questão é de passar a pessoa certa e falar, levante e haja vida nesses ossos secos. A questão não é ver uma pedra e tá com sede e não vê água. A questão é de quem vê a pedra jorrando água. A questão não é ver peixinhos e pãezinhos na mão que não dá para alimentar uma família. A questão é de quem vê os poucos peixes e poucos pães. A questão é de quem tem autoridade, intrepidez de levantar para o alto e falar, multiplica Jesus. A questão é a pessoa. A questão sou eu e você. A questão não são os terremotos. A questão não são os vírus, as guerras, a morte. A questão é quem faz a diferença. E você tem feito a diferença? Você tem mostrado a você mesmo que você é diferente? Existem pessoas que sofrem tanto e não entendem esse mistério, porque Deus tem um negócio com essa pessoa. Deus tem um propósito com essa pessoa. Quantas vezes você passa em frente a supermercados e você olha para o seu bolso e você fala assim, não tenho como fazer a feira. Aí você já mata a sua fé. Quantas vezes você passa em frente a um supermercado e olha para o seu bolso e diz assim, Senhor, eu não posso entrar nesse supermercado porque meu bolso está vazio. Aí você volta para casa com fome e encontra os seus com fome. A questão é você entrar no supermercado, pegar o carrinho de feira e falar, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Mas a questão não é só você ouvir a voz do Deus, vá ao supermercado. E você vai, e lá você está com o bolso vazio, e você não quer entrar.
Deus mandou você entrar no supermercado com o bolso vazio, entra com o bolso vazio, que você sai com o carrinho cheio, porque Ele vai fazer questão de te honrar dentro do supermercado, mesmo com o seu bolso vazio. A questão não é olhar para aquele apartamento, para aquela casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos, o carro dos sonhos, a casa de praia dos sonhos, a casa de campo dos sonhos, e falar como é lindo. Eu não posso. Você já matou a sua bênção. A questão é você olhar para a sua casa de campo, sua casa de praia, seu apartamento, a sua casa aqui na cidade, mesmo de bolso vazio, e Deus fazer questão de falar a você: profetiza que eu vou te dar isso que eu estou te falando. A questão é você estar com o bolso vazio, com a conta bancária negativa, a conta encerrada no banco, débitos todos atrasados, títulos protestados, duplicatas em cartórios em cobrança, oficial de justiça em sua porta. E a questão é que você faz ainda de obedecer a Deus, negando sua própria carne. E a questão que você faz é você olhar para tudo isso e falar: já está pago. Já está pago em Cristo Jesus. A questão é você profetizar: já está pago isso tudo. A questão é essa. A questão é você olhar para a doença incurável e falar: meu Deus, o Senhor disse que Ezequias morreria. E foi o próprio Deus que mandou o laudo, não foi medicina, não foi médico, não foi biomédico, não foi enfermeiro, foi Deus. Diga que vai morrer. Mas a questão de Deus não era o recado da morte. A questão de Deus era gerar em Ezequias a fé para sobreviver. E sobreviveu. A questão não foi uma pasta de figo de uma planta para curar a enfermidade dele. A questão foi ele crer que Deus o curaria, até com a pasta de uma planta. A questão, meu amado, sou eu e você. A questão faz a diferença. A questão faz o diferenciado na terra. Deus, de propósitos, faz questão de honrar a quem Ele enviou. E perguntaram a um profeta na Bíblia: Isaías, quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A questão é estar disponível para ser enviado. A questão é estar disponível para adorar o Deus de Israel. A questão é estar disponível para obedecer ao Deus de Israel. A questão é estar falando: me leve, me mantenha aqui como o Senhor quiser. A questão é confiar em Deus. Muitos estão tratando a vida como um descaso, como se Deus não tivesse propósito com ninguém. Existem pessoas que acreditam que só aquele que Deus tem propósito, aquela outra pessoa. Deus tem propósito com todos os seres que nascem. Nesse Deus tem propósito com seres racionais e com seres irracionais. Tanto que Ele botou na arca os seres irracionais com os seres racionais. Você é uma pessoa de propósito de Deus. A questão é você fazer a diferença. A questão é você aceitar que Deus te escolheu. A questão é você aceitar uma identidade que você tem, que você às vezes não sabe, que você é filho da promessa. Muitas pessoas não sabem quem são. Pensa que é apenas um ato de uma relação sexual, com amor, sem amor entre as pessoas. Você é propósito de Deus. E Deus vai fazer questão de te honrar. Deus vai fazer questão de te exaltar. Deus vai fazer questão de consertar tudo aí e aqui. A questão não é só sonhar. Muitos sonham, mas não tem fé. Deus dá o sonho para você gerar esse sonho. Deus te dá o sonho para você confiar que Ele é Deus. Deus te dá o sonho para te manter vivo. Deus te dá o sonho de garantir a você. O sonho não é nada mais e nada menos do que uma garantia que Deus tem sobre mim e sobre você. A questão não é passar numa vitrine, olhar aquela roupa é linda
mas eu não posso. Aquele sapato é lindo, mas eu não posso. Aquele relógio é lindo, mas eu não posso. A questão é chegar aqui na vitrine e falar: Senhor, tu queres me dar? E Deus falar: quero. Aí você olha para o seu bolso vazio. A questão não é o bolso vazio, a questão é você. E você falar: essa roupa vai ser minha, esse sapato vai ser meu, esse relógio vai ser meu no tempo de Deus. E logo, logo você vai entrar naquela loja e vai estar saindo com a sacola na mão com tudo o que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa no que prometeu a mim e a você. Ah, pastor, eu estou na fornalha. A questão não é a fornalha. A questão é você saber que você pode sobreviver à fornalha. A fornalha aconteceu para muita gente. A cova dos leões para muita gente. Mas a questão que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram questão de fazer a diferença na fornalha. Na fornalha, Deus pode me livrar. E se não me livrar, Ele é Deus, mas Ele livrou. Essa é a questão. A questão não são as lutas, não são as doenças, não são os vírus. A questão não são as guerras, não são os demônios. A questão não é o diabo. A questão é eu e você vencer isso tudo. A questão é eu e você sobreviver a isso tudo e chegar no final e falar: sobrevivi, sobrevivi. A questão não é olhar para o sol todo dia, porque o ímpio e o justo olham para o sol. O sol está para o ímpio e o justo. Mas em Malaquias 3,18, o Senhor fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitos olham para o sol, um serve e outro não serve a Deus. Mas quem serve a Deus, o sol não o matarás, porque abaixo do sol ele bota nuvem para te proteger. A questão não é escuridão. A questão não é tudo ficar escuro. A questão é quem está na escuridão saber que você é a lâmpada. Não, você não é a lâmpada. Você é a questão de Deus. E Deus é a lâmpada dos teus pés e luz do mundo. A questão não é ter medo de escuridão, porque na escuridão a luz entra, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Você é a maior questão de Deus na terra. Eu sou a maior questão de Deus na terra. A minha família é a maior questão de Deus na terra. A sua família é a maior questão de Deus na terra. Não são os mares, não são os rios, não são as árvores, nem o sol, nem as estrelas, nem os planetas, nem as nuvens, nem os lagos, não, nem as florestas. A questão é a criação, a semelhança de Deus, eu e você. A questão naquele momento no jardim do Éden não era a serpente, não era o fruto do pecado. A questão era Eva e Adão fazer a diferença e não fizeram. A questão não são as tentações que nós passamos. A questão somos nós resistirmos às tentações. A questão não era o diabo e as tentações que no deserto 40 dias e 40 noites sobre Jesus. A maior questão era Jesus negar a Satanás. Muitos ficam reclamando: eu estou sendo tentado o dia todo. A questão não são as tentações. A questão somos nós resistirmos e dizermos não às tentações. As tentações existem para ímpios e justos. Há uma diferença. E você? Essa mensagem chegou até você. Para você saber que você tem propósito. Você é um ser de propósito. Você é um ser, você é alguém. Você é amado pelo Deus de Israel. Você é amada pelo Deus de Israel. O que você perdeu não é maior do que Deus possa te devolver, te restituir, te fortalecer. Percas são difíceis. Percas dói. Percas dói. Mas a questão é Deus fazer você sobreviver. E eu peço a Deus que você sobreviva. Eu sobreviva a tudo que temos que enfrentar e que passar. A questão não era o gigante. A questão nunca foi o filisteu. A questão era Davi. A questão era Davi.
A questão não era pedra, não era forja, não era a força do gigante. A questão era Davi. E quando Deus tem negócio com alguém, você sente o cheiro de Deus e você vai sem medo. Você tem que sentir o cheiro de Deus e perder o medo dos gigantes que estão na sua frente. A questão não é a velhice. A questão é vencer a velhice. A questão não é a morte. A questão é vencer a morte. A questão é, após a morte, ressuscitarmos no céu. E nós somos a maior questão de Deus, o maior propósito de Deus na terra. A questão naquele momento era Deus mostrar a Jonas que uma cidade inteira podia se arrepender. A questão naquele momento era Jonas ver que o povo poderia se arrepender. A questão o tempo todo sobre Jonas não era a destruição que é de Nínive. Era mostrar a Jonas, olha aí Jonas, ó. Quando todo joelho se dobra, se arrepende, confessa os pecados, eu salvo uma cidade, uma nação. A questão são os propósitos de Deus. E você está muito focado nos problemas. Você está olhando para a pedra e está com sede. Você está olhando para a pedra e não tem água para beber. E a pedra está o tempo todo na tua frente, esperando você tomar uma atitude. Você está sem água para beber. E Deus está fazendo questão de você tocar na pedra. Tocar na pedra. A questão não é virar para o outro lado e falar, vou esperar a morte chegar, porque não tenho água para dar aos meus filhos, ao meu marido, à minha esposa e para beber. A questão não é virar as costas para Deus. A questão é voltar a olhar para Deus como Agar e ver água descendo para dar a Ismael. A questão é sempre estar de olho no que Deus quer que você olhe. Olhe para a fé, para Jesus na sua vida. A questão é a fé, irmão, dentro de nós. A questão não são as guerras, não são as lutas. A questão é eu e você profetizarmos que já vencemos as guerras e as lutas. Muitos estão entrando em depressões. Muitos estão entrando em morte, em suicídio, porque olhou para os problemas. A questão não era a prisão, a questão não era a cadeia. A questão não era as correntes. A questão naquela cadeia era Paulo e Silas. A questão não era os muros caírem. A questão era Paulo e Silas fazer a diferença para muro cair. E aí? Você que está aí. Se sente acorrentado, aprisionado nos problemas. Está com medo de tudo. A questão é você não ter medo disso. A questão é você fazer como Davi, orar e louvar. A questão é você fazer como Paulo e Silas, adorar e orar ao Senhor. Essa é a questão. A questão passa os limites racionais, gera fé. Você está fazendo questão de olhar para as lutas e não fazer questão de saber que Deus é contigo. Tem pessoas fazendo mais questões de reclamar, de murmurar, de dizer o que perdeu, que o tempo acabou, mas não faz questão de adorar. Adore sob as cinzas. Jó era a questão maior. A questão maior não era a lepra. A questão maior não era o dinheiro que Jó perdeu. A questão maior foi Jó adorar, orar sob as cinzas. A questão foi Jó não cometer suicídio. A questão foi Jó não negar a Deus. A questão foi Jó sobreviver pela fé. A questão não era Isaac. A questão nunca foi Isaac para morrer. A questão o tempo todo era Abraão para gerar fé. A questão, porque Deus sabia que Isaac não ia morrer.
Abraão, ele não sabia. A questão não era Isaque para morrer. A questão era Abraão não sacrificar, obedecer. Eu aprendi na minha vida e até o fim. E até o fim de todas as lutas, de todas as guerras, de todas as noites traiçoeiras, sabendo que tem um dia melhor me esperando. A questão não é o choro, que pode durar uma noite. A questão é a alegria que vem pela manhã. A questão nunca foram as aflições. A questão sempre foi o bom ânimo para mim e para você, para os meus e para os seus. A questão nunca foi cairmos. A questão foi não cairmos. E se cair, a questão não é ficar caído, é se levantar e nunca mais pecar. Davi pecou, mas Deus fez questão de transformar Davi em um homem de Deus. A questão não era só a construção da arca. A questão era Noé obedecer a fazer uma arca. A questão era mostrar a Noé que Deus é Deus de Noé. A questão não era o dilúvio. A questão era trazer ao povo um arrependimento, uma conversão. A questão não era deixar Jesus morto, nunca foi. A questão era deixar Jesus vivo, morrer, mas fazer questão de Jesus ressuscitar para nos salvar. A questão traz salvação, resiliência, superação. A questão não é apenas uma promessa de um casamento. A questão é gerar esse casamento pela fé, pela promessa que Deus te prometeu, pela fé. A questão não é só ter vontade de ser pai e de ser mãe, porque Deus deu uma promessa. A questão é esperar, com fé, que a criança vai aparecer na hora certa, no ventre da mulher escolhida que Deus te deu. A questão é confiar. A questão é crer, é adorar, é agradecer antes de acontecer. A questão hoje é falar, eu já agradeço por aquilo que eu não vi, mas eu sei que eu vou ver acontecer. Você é a maior questão de Deus. Nós somos os maiores propósitos de Deus na terra. Levante os seus olhos e olhe para Deus e contemple uma porta aberta na tua frente. Eleva os meus olhos para Deus e posso contemplar uma porta aberta na minha frente. Diante de mim eu contemplo uma porta aberta, aberta por Deus de Israel. A questão não é o sofrimento. A questão é o júbilo após o sofrimento. A alegria será maior em relação ao sofrimento. A questão não são as belezas físicas, a questão é a beleza espiritual. A questão não são as aparências materiais. A questão é o que o rei viu em Esther, um coração de uma mulher de Deus. A questão é profetizar com fé, porque a nuvem está para todo mundo, mas só faz chover quem faz questão de crer. A questão é de ver o mar fechado, mas fazer questão de exercer a fé e o mar se abrir. A questão é saber que Deus faz uma diferença entre o justo e o ímpio. E aí, meu irmão, segura essa palavra. Eu faço questão de ver você testemunhando por esses dias os milagres de Deus em sua vida. Eu faço questão de ver você exaltado onde você foi mais humilhado. Eu faço questão de ver você honrado onde você foi mais humilhado. Eu faço questão de ver você
sendo aplaudido por muitos que te viram humilhado naquele dia. Deus faz questão de ver você exaltado. A questão não era ter vendido José como escravo. A questão o tempo todo era Deus botar os 3 irmãos na frente de José e vê-lo como governador. Deus vai fazer questão e faz questão de ver a mim e você, os meus e os seus, honrado no meio das multidões na terra. Quantos homens caídos, mulheres caídos na Bíblia se arrependeram e Deus fez questão de exaltá-los pelo arrependimento. Quantas pessoas eu conheço que pecaram, se arrependeram, foram humilhados e Deus fez questões de exaltá-los. A questão não é a humilhação. A questão é que os humilhados serão exaltados. A questão é quem faz a diferença. A questão é quem faz a nuvem chover. A questão é quem faz a pedra sair água. A questão é quem faz o mar abrir. A questão é quem faz o jejum chegar na boca dos leões. A questão é quem vence as fornalhas. E eu faço questão de fazer a diferença na terra. Porque eu aprendi, quando Ele chama, quando Ele escolhe, quando Ele envia, Ele faz questão de garantir. Você tem garantia, eu tenho garantia do Deus de Israel. E a garantia de Deus não está vencida. Ela prevalecerá. Você, pare de fazer questão de olhar para o problema como se fosse tudo na sua vida. Pare de fazer questão de olhar pelo dia de amanhã. E faça questão de saber que Deus é Deus. Que Deus é fiel. Que Deus pode. Que Deus faz. A questão é estar na Bíblia, o que eu estou pregando. Vai ter diferença entre o justo e o ímpio. A questão é ser fiel a Deus. A questão é honrar a Deus. A questão é obedecer a Deus. A questão é aceitar Deus como o único Salvador. A questão é seguir os caminhos de Jesus Cristo de Nazaré. Você é a maior questão de Deus na terra. Nós somos a maior questão de Deus na terra. Nós somos os maiores propósitos de Deus na terra. Eu e você, minha família e sua família. A questão não são as guerras, não são as serpentes, não são as doenças, não são os problemas e nem a morte. A questão é vencermos tudo isso em Jesus Cristo de Nazaré. Quantos foram lutar com o filisteu e não ganharam? A questão é que foi alguém separado por Deus. Quando Deus faz questão de enviar a pessoa, você pode passar o que for, mas você gerará o propósito de Deus. Faça questão hoje de fazer a diferença onde você está. Alguém tem que contar um testemunho dentro de sua casa. Alguém tem que falar de uma nova história. Alguém dentro da tua família, onde você está agora, precisa fazer um culto de ação de graça. Alguém precisa contar coisas boas que aconteceram. Este alguém sou eu e você, os meus e os seus. E agora você vai fazer questão de fazer o quê? Olhar para o mundo ou para Jesus? Faça questão de olhar para Jesus, porque Jesus vai fazer questão de se manifestar a você, de te honrar, de te exaltar. A maior questão de Deus é que o nome dele seja glorificado na minha vida, nos meus, na sua vida e nos seus. A maior questão de Deus é ver a igreja dele transformada, convertida, santificada nesta terra para exaltar o nome do Deus de Israel. E a maior questão de Deus é um dia nos levarmos de volta
para a casa do Pai, o Deus de Israel. Mulher, homem, você é a maior questão de Deus. A maior questão de Deus não é amante do teu marido, não é o amante da tua esposa. A maior questão de Deus é o seu casamento restituído. A maior questão de Deus não são as drogas que estão em seus filhos. A maior questão de Deus é libertar os seus filhos das drogas. A maior questão de Deus não é a prática homossexual que é de seus filhos. A maior questão de Deus é libertar os seus filhos do homossexualismo. A maior questão de Deus não é ver você se prostrar a falsos deuses de pau, de gesso, de ouro, de terra, de prata, de diamante, de bronze. A maior questão de Deus é você olhar para o que você não vê, mas crer que Ele te vê e que Ele existe, o Deus de Israel. A maior questão é fazer a diferença. A maior questão de Deus é você usar os 12 talentos que Ele te deu, mesmo em meio às lutas, e você exercer a função que Deus te chamou. Muitos querem esperar a bênção chegar para fazer algo para Deus, mas quem faz a diferença honra a Deus no pouco e no muito, o Deus o colocará. Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. A questão o tempo todo é você e eu, os meus e os seus. É por isso que estamos vivos ainda. É por isso que estamos aqui reunidos agora, porque nós somos a maior questão de Deus na terra. Somos nós, um povo reunido em mesmo espírito, no mesmo propósito, glorificar e exaltar o Deus de Israel. Agora eu vou levantar um clamor pela tua vida. Pai amado, Pai querido, eu estou em frente a todas as questões que o Senhor colocou na terra, homens e mulheres. A questão não é a nuvem, é aquela pessoa que vê a nuvem do tamanho da mão de um homem e faz chover. Eu apresento a família Castilho, eu apresento essas famílias que são alcançadas por este culto. E o Senhor faz questão de nos honrar, de nos abençoar, de nos curar, de nos libertar, de nos transformar, converter-nos a nós. A questão maior, Senhor, é o Senhor hoje conduzir todos nós aonde o Senhor quer, para o seu nome seja glorificado, assim na terra como no céu. Ó meu Pai, eu peço por esse homem, por esta mulher. Se essa pessoa não está vendo nada, continue olhando, até ver a nuvem da chuva do milagre. Se essa pessoa estiver vendo a nuvem, profetiza que tem chuva a temporã e a seródia. Se essa pessoa precisa de água e só está vendo pedra, que ela faça questão de tocar na pedra que sairá água. Se essa pessoa está vendo a enfermidade, que ela faça questão de crer que Deus cura a enfermidade. Se essa pessoa está vivendo um casamento em conflito, que ela faça questão de profetizar que o casamento está restituído. Se essa pessoa está em débito, falido financeiramente, faz questão de ver a prosperidade chegar, profetizando a restituição. Meu Pai, a questão do Senhor não é humilhação, é exaltação. A questão do Senhor é que a glória da segunda casa será maior do que a primeira casa, na família Castilho e nessa família. Eu faço questão de te abençoar com todas as bênçãos dos Deus de Israel. E esta semana eu faço questão de fazer a diferença na terra, como sempre, até os últimos dias de minha vida. E esta semana eu faço questão de saber que é a minha semana e é a sua semana da exaltação no Deus de Israel. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom.